500 dias sem espelho, sem voz e sem calendário, só o som da própria mente. No fim de novembro de 2021, a atleta espanhola Beatriz Flamini, ela desceu 70 metros dentro de uma caverna no sul da Espanha. Sem luz solar, sem contato humano, sem notícias do mundo, ela se propôs a ficar 500 dias sozinha, em total isolamento. Mas o que acontece quando o silêncio deixa de ser refúgio e vira o espelho? A ideia era testar os limites da mente, entender o tempo, o isolamento, a introspecção total. Mas no fundo, ela estava tentando testar algo ainda mais profundo, a alma. E se essa história não fosse apenas sobre ela, mas sobre você? Beatriz tinha livros, comidas, cadernos, uma estrutura mínima de apoio, mas depois de 65 dias, ela já não sabia nem que dia era. O tempo deixou de ser linha e virou um círculo. Talvez o tempo ele não tenha parado. Foi ela quem finalmente começou a escutar. Durante os meses seguintes, vieram as dores físicas, as pragas, ataque de moscas, a falta de luz, mas também vieram momentos de paz absoluta e de questionamento. Quem sou eu? Sem o mundo fora. Essa pergunta, ela ecoa em milhares de mulheres que nunca entraram numa caverna, mas que vivem presas por dentro. Agora, olha para você. Quantos dias de caverna invisível você carrega aí dentro da sua rotina? Acorda cedo, trabalhar, cuidar dos outros, da conta da casa, das redes, dos relacionamentos, das expectativas. E no meio de tudo isso, a sua própria voz ela vai ficando abafada. Você funciona, mas não floresce. Quantas vezes você quis gritar, eu existo, mas se calou? Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando por dentro você sabia que não estava? E se o seu silêncio também fosse uma forma de sobrevivência? Quando Beatriz ela emergiu na caverna, 500 dias depois, ela disse algo que me atravessou. E se eu tinha um sonho e o cumpri, por que sair chorando? Talvez o choro não venha da dor, mas do reencontro. Porque quando você se encontra de novo, você percebe quanto tempo passou se afastando de si. E se a sua caverna não fosse castigo, mas um convite para se escutar, para silenciar o barulho do mundo, para lembrar quem você era antes de precisar provar tanto. Silenciar não é desistir, é lembrar. Assim como ela, talvez você também esteja embaixo de uma montanha invisível, mas há uma diferença. Você não precisa ficar 500 dias no escuro para se reencontrar. A fé é a lanterna que acende quando o mundo apaga. A sua caverna, ela pode ser o portal da mulher que você ainda não conheceu, porque o silêncio ele não te apaga, ele te prepara. E silenciar é um ato de coragem, porque barulho é pura distração, mas silêncio é verdade. E no silêncio, a alma grita com mais pureza. Você não precisa de mais tempo, nem de mais força. Você precisa de clareza, de presença, de fé viva. Talvez o chamado não seja fazer mais, mas se ouvir de novo, se ouvir de verdade. O que dentro de você está pedindo para ser visto? Que parte da mulher que você é e se escondeu atrás do tá tudo bem? Quando você cura o que te trava, o que não foi dito, o medo, a insegurança, você ativa a mulher que você nasceu para ser. Você não precisa de mais luz, você precisa confiar que você já é luz. Beatriz, ela entrou sozinha, mas ela saiu livre. E é isso que eu quero te lembrar. A caverna, ela pode ser o portal da libertação. E se ela conseguiu se desligar para se reencontrar, imagine o que você pode fazer quando decide se dar a chance de ouvir a própria voz.
Hoje é o dia de você parar de adiar, parar de achar que um dia eu vou, quando der tempo eu vou. A pausa não é perda de tempo, é reencontro com propósito. A caverna pode estar aí agora. Mas o primeiro passo, ele não precisa ser grandioso. Ele pode começar com 1 minuto de pausa, 1 minuto de meditação, uma pergunta honesta com o que eu sinto que me trava. O isolamento, ele não é pena de prisão, ele é a porta de libertação. Você está sendo chamada para mais, para curar, para ativar, para viver com clareza. Se a voz que ficou muda dentro de você fosse um raio de luz, deixe atravessar a escuridão e ilumine hoje o caminho que você nasceu para pisar. E se esse vídeo te tocou, deixa seu like, compartilha com uma mulher que precisa ouvir isso, porque juntas dissolvemos o silêncio que prende e ativamos a mulher que nasceu para brilhar.